pessoal, sejam bem-vindos ao nosso podcast sobre o uso de tecnologias na educação médica. Meu nome é José Cândido, eu sou médico patologista, professor aqui da Faculdade de Medicina do Salesiano e tenho a satisfação de ter aqui comigo o professor Vinícius Nakad, médico intensivista, e a professora Isabela Galiano, cirurgiã oncológica. Eu digo que eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje porque somos 3 pessoas com formações e áreas de atuação muito distintas. Então, acho que nós vamos poder fazer os relatos assim, de como a tecnologia influencia o ensino nas nossas áreas. E aí, de certa forma, é impossível não fazer comparação da nossa época de acadêmicos. E eu gostaria de começar perguntando para o Vinícius, como a tecnologia influenciou o ensino da clínica médica? Boa noite a todos, antes de mais nada. É um prazer estar aqui, né, participando desse podcast. Olha, a gente estava conversando um pouco antes aqui e realmente é muito impactante. A gente vê hoje a tecnologia invadindo todo o ensino médico. É que a gente não consegue enxergar isso, às vezes, de uma maneira tão clara. Mas, para mim, uma coisa tão simples quanto a plataforma AVA, na minha época já não existia. Nós não tínhamos computadores em casa na época. Eu me formei em 1996 e, acreditem se quiser, não existiam computadores em casa naquela época. Internet, muito menos. Então, a gente ou era um livro ou eram os famosos Xerox. Então, o acesso à informação era muito difícil. O que eu senti de mais impactante no decorrer de todos esses anos foi o acesso à informação de uma maneira extremamente facilitada. E em relação à clínica médica, de forma específica, o que você acha assim, do exame físico do paciente, como influenciou o ensino da clínica médica? A gente tem discutido, por incrível que pareça, bastante isso, né? Porque sempre os clínicos, os médicos, em geral, são criticados por não colocarem a mão no paciente. A gente ouve muito essa queixa, uma queixa infelizmente frequente, mas eu tenho uma boa notícia. Tá? A tecnologia veio ajudar a gente. Já foi provado, já tem diversos trabalhos mostrando que um bom exame clínico aliado a por exemplo, a um ultrassom portátil no celular, aumenta a acurácia clínica demasiadamente. Então, o que eu vejo no futuro? Um bom médico clínico aliado aos seus gadgets, seja o celular, seja um relógio, seja o que for, vai aumentar a acurácia. Eu acho que a tecnologia veio para ajudar a gente. E se a gente souber fazer bom uso disso, eu tenho certeza que a nossa acurácia diagnóstica tende a melhorar. Tá certo. E em relação às suas aulas aqui nas habilidades médicas com os meninos, assim, que tipo de recursos você utiliza tecnológicos que você não tinha na sua época de acadêmico? É praticamente tudo, né? Eu até brinco com os alunos que eu falo assim, meu Deus do céu, olha a aula que eu estou dando. Porque eu faço muito TBL com meus alunos, então são basicamente times e, por incrível que pareça, a prova ela pode ser feita com o uso do computador, com consulta. Tá, eu até brinco com os alunos, chegou a hora da cola, vamos lá, vamos tirar os notebooks, vamos abrir, vamos acessar. Eu acho que o importante nisso é o direcionamento, a gente direcionar ele para os lugares corretos das informações. Acho que esse é um desafio nosso, de todos nós, direcionar as referências corretas para eles e tentar segurar a atenção desses alunos com maior diversidade possível. Um dos elementos que eu utilizo na aula, para quem não conhece, é o Kahoot, é um sistema de quiz online e que veio casar perfeitamente com o TBL. Então a gente tenta quebrar a atividade toda, tá, fazendo diferentes ações com a tecnologia. Isso ajuda muito, tá? Inclusive o WhatsApp, por que não? Sim, eu gosto muito do Kahoot também, ô Vinícius, e para quem porventura não quer usar o Kahoot, que ele tem vários estilos de atividades, né? Nuvens de palavras, respostas abertas, respostas fechadas, mas eu também tenho Quizzes, que já é um programa aberto na internet e que você, no momento da aula, disponibiliza a senha, eles acessam como o Kahoot e que também pode ser utilizado. Isabela, e você em relação à cirurgia, o que você acha que mudou, que a tecnologia mudou em relação ao ensino da cirurgia na educação médica? Primeiro, boa noite, quero agradecer o convite para esse podcast e focando um pouco na área cirúrgica, acho que principalmente a grande mudança é no uso dos simuladores. Então, hoje, para o treinamento de técnicas de procedimentos cirúrgicos, a gente conta com a ajuda dos simuladores, que são muito reais, e não tem mais isso de, ou não treinar o procedimento antes de realizá-lo na prática, ou treinar direto no paciente, sem antes um treinamento muito real. E para pessoas assim, que não é da área de saúde, como que você acha que isso influencia a prática médica do recém-formado, do egresso do curso de medicina? Ter esse treinamento pregresso em simuladores, por exemplo?
Influencia completamente, porque tem alguns procedimentos que vão ser realizados numa situação de emergência e em raras situações. E se o aluno teve a chance de ter um treinamento desse no simulador, ele vai ter feito pelo menos uma vez. Não sei se foi essa exatamente a sua pergunta. Então, se ele já treinou no simulador, quando ele for realizar no paciente, ele já tem uma técnica melhor, ele já sabe melhor o que ele está fazendo. Ele já manuseou aquele instrumento, ele já viu aquela anatomia e não só estudou no livro, ou não só assistiu um vídeo, ele realmente colocou a mão, sentiu como é, como é que não é, auscultou. Além dos simuladores, você falou de vídeos, você costuma utilizar vídeos nas suas aulas? Como que são suas aulas? Conta pra gente. Sim, acho que falando um pouco aí de quando a gente se formou, da nossa graduação, acho que a grande diferença que a gente estava comentando aqui é justamente essa. Uma aula hoje, ela tem que usar muito mais a tecnologia para prender a atenção do aluno, para que o aluno consiga absorver tudo que a gente quer passar. E, na verdade, acho que nem usei o termo certo. Assim, acho que hoje o professor ele não está mais ali para passar um conhecimento. Eu acho que ele é muito mais um articulador, ele é um facilitador para ajudar o aluno a buscar aquele conhecimento. Então, sim, apresentar um vídeo para os alunos de uma outra universidade, que foi elaborado para ensinar uma técnica cirúrgica, mostrar o simulador, mas principalmente passar para o aluno essa vontade de buscar, de aprender, de estudar sobre aquilo é o nosso principal papel hoje. Acho que a grande diferença aí dos nossos professores, numa época que a gente não tinha tanta tecnologia na educação médica, a grande diferença acho que acaba sendo essa, assim, mostrar para o aluno qual o caminho ele deve seguir para encontrar aquela informação, que é o que o Vinícius falou de fazer uma prova com consulta online. Né? Na nossa época, acho que a gente nem imaginava que isso um dia seria possível. Mas conseguir ensinar o aluno onde é que ele vai buscar o conhecimento, qual site é confiável, qual artigo é confiável ou não. Acho que o nosso papel entra muito mais aí, para facilitar essa busca e o acesso à tecnologia. Eu costumo brincar com os alunos nas aulas de histologia, por exemplo, que eles não precisam mais levar um livro ou ficar carregando vários livros, né? Eles podem ir para a aula de histologia e o celular deixa de ser um vilão que no início, quando nós éramos, por exemplo, adolescentes, você não podia levar o celular para a escola, né? Exato. Deixa de ser um vilão e passa a ser mais uma ferramenta, porque você vai acessar o livro e você vai comparar o que você está vendo no microscópio com o que você está vendo ali no seu celular, né? E aí eu não posso deixar de falar da minha área, que o Salesiano acabou de comprar um microscópio de 10 cabeças, que também é uma ferramenta fantástica, porque permite que eu coloque 9 alunos no mesmo microscópio comigo. Então, com a setinha, nós todos estamos enxergando a mesma estrutura. Então, além de projetar, eu percebia que existia uma dificuldade. A projeção já é algo muito bom, porque antigamente eram fotos e tentar identificar o que estava na foto no microscópio. Mas mesmo assim, quando você coloca os alunos no microscópio, no mesmo, junto com você, você percebe que a identificação das estruturas passa a ser algo assim mais real para eles, né? E aí, uma dificuldade que eu acho que a gente encontra é que mesmo com os recursos tecnológicos, às vezes é difícil engajar os alunos, né? E assim, o que vocês têm feito ou as dificuldades que vocês têm nesse sentido? Eu, às vezes, por exemplo, na plataforma AVA, que o Vinícius já falou, lá você consegue criar conteúdos interativos, mas às vezes eu percebo que são poucos os alunos que vão responder, que vão participar ou que vão trazer a dúvida na aula seguinte, por exemplo. Qual que é a ideia de vocês em relação a, mesmo tendo recurso, como engajar esse aluno? Bom, eu tive uma experiência ruim. Eu acho que é muito fácil a gente chegar aqui e falar todas as experiências boas, né? Existe um programa chamado Roblox. O Roblox é como se fosse um meio virtual, tá? E dentro do Roblox você pode fazer qualquer coisa, aparentemente, tá? E eu tentei fazer uma escola virtual. Foi um desastre total, tá? Ou o computador não aguentava, ou o aluno não conseguia entrar, ou ele não queria entrar também. Eu não sei bem ao fato. Só sei que, assim, foi um desastre geral, tá? Tentei usar isso e, por coincidência, semana passada eu estava lendo um artigo, até saiu no UOL, sobre o Second Life. Eu não sei se é da geração de vocês. Foi um The Sims online, praticamente, que foi feito. E eu estava vendo lá, por que falhou? O que aconteceu para o Second Life falhar? E é justamente isso, o engajamento.
a pessoa vai ficar fazendo o que lá dentro? Então, quando a gente fala em metaverso hoje, tá? Vai vir o metaverso, vai vir a tecnologia, eu acho que essa não é a grande discussão. Eu acho que a grande discussão é exatamente essa que o Cândido tocou, é o engajamento. Como nós vamos engajar esses alunos? Uma mudança que você citou, e eu queria que a Isabela comentasse também, é em relação à biblioteca virtual, né? E em relação ao engajamento, já teve aulas que eu cheguei e perguntei, todo mundo está tendo acesso. Aí um aluno já tinha 3 meses que estava aqui na faculdade e ainda não tinha ido na biblioteca realizar seu registro para ter acesso aos livros. Então, aí, o que falhou? Por que esse aluno não buscou? Então, compara um pouco a questão da biblioteca virtual com a nossa realidade quando éramos acadêmicos, assim, como essa tecnologia pode influenciar o estudo desse aluno. Eu acho que às vezes a facilidade pode acabar atrapalhando, né? O aluno tem muito disponível lá, uma biblioteca virtual e não tem, talvez, a cobrança que a gente tinha do tipo, ter que ler o livro em tantos dias para poder devolver. O livro está ali disponível o tempo todo, para a hora que ele quiser ler. E aí falta o engajamento e acho que falta a motivação por ter tudo muito disponível mesmo. É uma geração diferente da nossa, que tem as coisas, a informação muito na mão, muito Sim. fácil. Eu acho que, de certa forma, isso é uma coisa que eles carregam desde o ensino fundamental e médio, que eles foram uma geração que não frequentaram a biblioteca fazendo pesquisa em enciclopédia. Então, quando eu falo com eles, assim, na biblioteca virtual, que eu acho uma ferramenta tecnológica maravilhosa, porque antes, quando tinha o livro na biblioteca, ou você tinha que comprar um. Lá eles têm 3, 4 do mesmo tema. Então, você consegue não só estudar, quando você consegue comparar entre os livros, quando tem alguma dúvida em relação a isso. E aí, quando eles perguntam assim, mas em qual livro? Não, pode ser em qualquer um dos 4. O objetivo da biblioteca virtual é justamente não cercar o que você vai estudar, não limitar, mas abrir esse universo para vocês, né? Em relação à clínica médica, assim, o que você sente, Vinícius? Eles têm dificuldade com a linguagem do livro? O que você acha, assim, em relação ao estudo? Você percebe que eles pegam o livro realmente ou você tem essa dificuldade? Eu até brinco com meus alunos, eles sabem muito bem disso. Eu falo que essa geração não leu O Pequeno Príncipe, tá? É uma brincadeira que eu faço com eles, porque eles não têm o hábito da leitura. É uma geração de hashtags. Tá? Então, assim, você vê as dificuldades que ele tem, eu acho que é universal, acho que todos os professores sentem isso, na hora de uma questão discursiva. Tá? Que você tem que ter início, meio e fim. Você tem que ter uma conclusão, é como se fosse uma mini redação, muitas das vezes. E às vezes eu vejo alunos até bons alunos, mas na hora que realmente eles precisam escrever um texto, eles têm uma dificuldade enorme na hora de ordenar suas ideias. Então, isso eu sinto muita dificuldade com essa geração. A gente até brinca, quer ver eles se enrolarem? Bota uma questão discursiva. É impressionante a dificuldade que eles têm em se expressar da maneira escrita. Talvez pelo uso excessivo de tecnologia. Aí o lado ruim, né? Exatamente. Aí o lado ruim da tecnologia. Perfeitamente. A gente está perdendo uma língua nova, né? Sim. Mas não podemos esquecer a outra. Com certeza. Falando disso também, da plataforma AVA, como que você costuma se comunicar com os alunos, Isabela, através da plataforma? Como que é a sua comunicação com eles, assim? Olha, para ser bem sincera, eu também tive uma experiência ruim com a plataforma. Assim, toda tentativa de comunicação pela plataforma, tanto em questões, em material didático, não foi boa. Eu tenho mais facilidade em mandar para eles, por exemplo, um vídeo por e-mail, para o grupo de e-mails da turma, que eles trocam entre eles, do que pela plataforma. Mas olha, isso é, de certa forma, meio chocante, né? Porque a plataforma, ela é feita para isso, ela já tem todos os recursos para o vídeo continuar disponível, todo mundo poder acessar, e às vezes eles têm essa dificuldade. Eu acho que é uma resistência também. Por ser aquela coisa assim, o que está fora, o e-mail está completamente fora daquela coisa de entrar na página da faculdade. Então, uma coisa, vou mandar um vídeo para vocês por e-mail, passa o e-mail de alguém aí, depois vocês compartilham para eles. Essa coisa do mais fácil alcance, entendeu? Do que tem que entrar no site. Mas se a gente pensar realmente, a plataforma já é muito fácil, né? Já é muito fácil. É muito fácil, para nós é. Fácil. Mas aí também entra na questão de buscar sempre o mais fácil. Exato. E não é. Por isso que eu praticamente abandonei a plataforma e estou usando o WhatsApp. É uma maneira muito mais fácil de eu me comunicar com eles. Quando eu pego uma turma nova, eu já monto um grupo
com eles e para transformar fica muito mais ágil, muito mais ágil. Mas pensa bem, Vinícius, você mesmo colocou no início da nossa conversa, antes de começar a gravação, que os sistemas de saúde estão evoluindo para o uso de plataformas. Exato. Então, de certa forma, se nós os educarmos a utilizar plataformas, estamos preparando os médicos que utilizarão as plataformas nos atendimentos. Porque lá ele não vai poder utilizar no hospital o WhatsApp. Lógico. Lá ele Apesar vai ter de ser uma plataforma. Isso, ele vai ter que usar um sistema médico, na maioria hoje em dia em nuvem, e ele vai ter que se adequar a esse sistema. Vai. Né? Então, talvez insistir com os alunos do uso desse tipo de recurso pode ser um papel nosso também, né? E você que dá aula de clínica médica, na minha época, né, eu sou patologista, a ausculta era uma grande dificuldade. Enorme, assim. enorme. E não sei se era só para mim, que já era interessado pela vida microscópica, mas como que você acha que a tecnologia hoje auxilia no ensino dessa parte da clínica? Nós estamos assim, eu estou sinceramente, eu que sou de uma geração anterior a de vocês dois, eu posso falar que eu estou maravilhado. Por quê? Quando existia uma coisa diferente na enfermaria de clínica médica, ia todo mundo lá ver. E hoje a gente vê que isso é extremamente antiético, na realidade. Vocês imaginam, eu estava até discutindo com a Isabela aqui antes, uma paciente com apendicite. Imagina se toda hora que for lá, alguém for apalpar o abdômen da paciente para ver se ela tem realmente... Com dor, né? Com dor, uma descompressão brusca positiva. É uma barbaridade isso quando a gente para pensar. Então, na realidade, os simuladores vieram ajudar a gente de uma forma formidável. Por exemplo, nós temos um simulador aqui que é o SAM. Nós temos exatamente, acho que são 20 estetoscópios sem fio, e eu consigo simular, colocando o estetoscópio no simulador, o som cardíaco que eu quiser. Então, eu quero uma estenose aórtica severa, tá? Eu consigo simular. E os 20 vão ouvir ao mesmo tempo. E o professor vai estar com o estetoscópio colocando no simulador. A ausculta pulmonar, por incrível que pareça, a mesma coisa. Então a gente consegue simular sibilos, roncos, estertores. Então isso eu acho que é uma coisa assim fantástica, fantástica. Então imagina, nós temos isso aqui dos simuladores, que compreende também essa parte da ausculta. Nós temos, por exemplo, a plataforma 3D lá da anatomia, que na nossa época a gente ficava só nos cadáveres, o que é extremamente importante também. Sim. Mas aqui a gente tem essa plataforma que ela não só permite movimento, mas ela faz comparação com a imagem. Então aí você já está ensinando a anatomia aplicada, né? E em relação à cirurgia, Isabela, como que você tem feito simulações como que são as simulações durante as suas aulas? Por exemplo, de vídeo? Além dos simuladores, a gente tem umas videocirurgias em porquinhos anestesiados, e aí o aluno ele tem contato com o ambiente de um centro cirúrgico. Por ser uma videocirurgia, numa tela, ele consegue assistir toda a cirurgia de uma forma diferente que a gente fazia, por exemplo, com uma cirurgia aberta na faculdade, que ficava todo mundo ali no centro cirúrgico em volta, tentando enxergar alguma coisa. Hoje é muito mais fácil, com o artifício da videocirurgia, levantar a parede posterior do estômago, mostrar para o aluno o pâncreas, que é tão difícil a gente ver numa cirurgia aberta, os alunos enxergarem a anatomia na prática, enxergarem a técnica cirúrgica. Acho que nas aulas de técnica cirúrgica, principalmente os simuladores, que eu já falei bastante também, o aluno fazer uma punção, entender a anatomia, colocar a agulha, dar uma anestesia local. Ele consegue fazer tudo isso num simulador que é muito realístico. Como o Vinícius falou, parecido com o simulador que a gente tem da ausculta cardíaca, a gente tem simuladores que simulam uma parada cardiorrespiratória, que a gente vai fazer ressuscitação, que vai voltar a ter pulso, que o aluno vai sentir pulso. Isso é muito legal, porque eles conseguem vivenciar esse momento de uma parada cardiorrespiratória. E acho que essa parte da videocirurgia, porque também hoje é uma realidade, as videocirurgias, as cirurgias robóticas, não dá mais para falar disso como futuro, não dá para um aluno hoje sair egresso de uma faculdade de medicina sem ter tido nenhum contato com videocirurgia, sem saber como é feita, qual a diferença, qual a vantagem, qual a desvantagem. Eu sempre falo para eles, assim, tem uns alunos que não gostam muito de cirurgia, que no começo torcem o nariz. Falam, mas eu tenho que ficar assistindo a cirurgia?
eu falo para o aluno que mesmo que ele seja um geriatra, ele tem que saber orientar o paciente dele do porquê que o paciente deve ou não fazer uma cirurgia por vídeo, ou uma cirurgia aberta, ou uma cirurgia robótica. Então, hoje, já não dá mais para fugir da tecnologia e falar, não é da minha época, não vi isso na faculdade, não tive acesso. Hoje é da época deles. Eles têm que ter tido todo o acesso à tecnologia para usar aí não só no futuro, como já vão sair usando no presente. Isso que você falou, eu acho que é uma coisa muito importante, que a gente forma os médicos do futuro, né? Então, a gente não pode excluir, talvez, determinadas coisas que não são uma realidade em Araçatuba agora. Quando esse aluno acabar a residência, daqui 7, 8 anos, vai ser uma realidade aqui. Então, a gente tem que estar, nesse sentido, também atualizado nas tecnologias para, pelo menos, expor esse aluno ao que ele vai enfrentar aí durante a sua jornada profissional. E aí eu gostaria de saber de vocês o feedback dos alunos. O que vocês sentem do feedback deles em relação ao uso dessas tecnologias? Começar pela Isabela dessa vez. Eu acho que é muito positivo o feedback, assim. Acho que é um desafio para a gente, principalmente por sermos de outra geração, por não termos tido essa vivência na nossa graduação. Então, é um desafio incluir tudo isso, pensar no aluno como um aluno do futuro, um médico do futuro, mas acho que o feedback é positivo quando a gente consegue utilizar isso, quando a gente consegue engajar o aluno, motivar o aluno, né, a buscar essa tecnologia. E acho que isso descentraliza um pouco esse papel do professor, como eu falei no início, e aí quando o aluno consegue entender, usar, é positivo porque você vê que ele consegue por si só seguir o caminho dele, ele vai sempre tá buscando novos conhecimentos, né? Autonomia, assim, não acaba aqui, né? Não acaba quando acaba ali sua matéria, acabou. Quando você consegue plantar uma sementinha ali de como usar a tecnologia, ele vai continuar usando na residência, depois como médico. Então, acho que é positivo por conta disso. Quando você consegue plantar, é uma coisa que vai perpetuar, que não foi só ali para aquele semestre, por exemplo. E eu acho que é uma coisa que a gente está plantando e está tendo frutos. Semana passada foi o Congresso da Medicina e eu fui avaliar alguns trabalhos e alguns eram propostas de uso de tecnologia, seja para avaliar as atividades que o residente tem feito, a questão da satisfação dele, da segurança, algum aplicativo para avaliar alguma outra variável na análise de uma lâmina. Então, assim, eu acho que isso está sendo inserido na realidade deles de fato. E os alunos na clínica, Vinícius, o que você percebe o feedback deles? Olha, eu tento direcionar eles, como a Isabela já mesmo falou, para os lugares corretos em colher informação. O engajamento, eu acho que aqui, a grande conversa nossa aqui, eu acho que ficou o grande X da questão é como engajar. Eu acho que esse vai ser o maior desafio nosso. Nós temos as ferramentas e uma coisa que a gente não pode esquecer é o exemplo. A gente também dá muito coisa para os alunos através do exemplo. Então, por exemplo, eu sempre abro meu celular na frente dos alunos. Eu tenho, por exemplo, o Up to Date no meu celular. Eu tenho o Sanfor Guide, que é para antibióticos. Eu tenho calculadoras médicas no meu celular. E eu falo, o médico hoje em dia, a tecnologia está aí tanto para ajudar a gente, que chega de decoreba. Vamos falar de raciocínio médico. É isso que eu acho que importa. Uma das coisas que a tecnologia me empolga é porque, assim, a gente hoje vive uma época de tabelas, guidelines, você tem que saber 200 recomendações, 200 códigos, tabelas. Isso eu acho que vou ser muito sincero para vocês. É inútil você decorar. É importante você saber. É importante você saber aonde procurar essa informação. Então, deixar nosso HD livre, tá? Para informações realmente que importam e não para decoreba. Sim. Só que para isso, eles têm que passar por todo o processo de aprendizado antes. E acho que o grande X da questão é a gente dar o exemplo para eles. Imagina um médico no futuro, com todo o seu acesso no celular a todos esses programas, e a gente colocar, por exemplo, daqui a pouco, o Watson, da IBM, que é aquele programa de inteligência artificial que ajuda nos diagnósticos. Então, eu acho que vai ser uma coisa fantástica. Eu acho que vai dar uma segurança enorme para o paciente e para o médico. Mas eu acho que tem algumas coisas que são engraçadas. Por exemplo, eu trabalho com os alunos em alguns semestres as lâminas no microscópio, no laboratório de microscopia. Em outros semestres, quando são entidades mais raras, que nós não teríamos o número de lâminas suficiente para todos os alunos, nós trabalhamos com lâminas escaneadas.
Hoje em dia, a lâmina escaneada já é uma realidade em alguns hospitais dos Estados Unidos, da Europa. E no final eu faço sempre o questionamento: vocês gostam mais do microscópio ou da lâmina escaneada no computador? E até hoje, das, 6 turmas que eu fiz essa pergunta, uma só que falou que gostava mais da lâmina escaneada no computador. A maior parte gostava no microscópio. Então ainda eu fico nessa dúvida, eles têm um acesso, eles manuseiam bem, mas em algumas situações eles querem puxar para o que é mais tradicional, né? Eu não consegui até agora identificar a variável que faça com que eles tenham essa resposta. É a mesma coisa do vinil e do MP3. E por último, eu queria, já que a gente está falando de educação médica, falar do desafio do professor, se ele é maior, menor, para montar uma aula, preparar um material utilizando tecnologias. Qual que é a sua experiência, Vinícius? Olha, para falar a verdade, eu adoro. Você vai falar, como assim, Vinícius? Você gosta de montar aula? Acredite se quiser, eu gosto. Tá? Mas você acha assim que comparativamente com uma aula tradicional, só no slide, dá mais trabalho, dá menos trabalho? Muito menos. Você acha? Infinitamente menor. Uhum. Hoje em dia eu consigo imagem, consigo modelos prontos de uma maneira... Depois, assim, eu gosto de tecnologia. Apesar de ter quase 52 anos de idade, eu adoro tecnologia desde criança. Então, assim, adoro mexer com PowerPoint, adoro fazer uma brincadeirinha no PowerPoint. Então, eu curto fazer... Você fala assim, mas como assim? Você gosta de fazer aula? Gosto. Por incrível que pareça, e adoro botar uma cerejinha no bolo. Adoro. Então, eu acho bem interessante isso e acho que a tecnologia me ajudou demais, na realidade. E você, Isabela, qual que é a sua opinião? Eu já discordo um pouco do Vinícius, eu já tenho mais dificuldade. Acho que por não ser uma coisa tão automática, assim, quando eu me lembro das aulas que eu tinha na faculdade, não eram, assim, cheias de tecnologia, diferentes, com vídeos. Então, acho que eu tenho mais dificuldade por ter muito na cabeça, assim, essa coisa mais tradicional da apresentação, com as fotos e comentar sobre a apresentação. Eu já tenho bastante dificuldade, assim, para mim não é uma coisa automática. Eu acho que exige muito bastante do professor também, porque é muito mais imprevisível, né? Você pode ter uma grande adesão. Às vezes você prepara uma aula, uma pergunta, uma brincadeira que você acha que vai durar muito tempo e rápido termina. Então, Exato. A sua aula é muito... O tempo, a organização da aula é muito menos controlado, né? Mais imprevisível. Exige muito mais do professor esse jogo de cintura durante a aula para ele conseguir organizar as atividades. Então, eu sempre tenho, assim, um quiz, alguma coisa extra, porque você nunca sabe, assim, se... Uma carta na manga. Uma carta na manga, porque... E é muito variável também. Às vezes, você propõe uma atividade interativa com uma turma, aquilo tem um desdobramento enorme. Aí a turma do semestre seguinte, você põe a mesma atividade e eles já... Ninguém fala. Isso, já... É duro saber o que vai funcionar e o que não vai. Isso, e como vai funcionar, né? E acho que o que eu sinto mais dificuldade, assim, é porque a gente coloca um tema, a gente discute uma técnica e acho que uma das coisas que pode ajudar na motivação é tentar sempre trazer aquilo para um caso clínico, um caso que eles podem pegar na prática. E aí, minha dificuldade em conciliar a tecnologia é cair sempre naquele mesmo, vou contar um caso clínico, contar de um paciente. Porque, no fundo, acho que o que mais vai motivá-los de ter disponível toda essa tecnologia é entender que tudo isso está lá para que no final eles sejam bons médicos, eles façam Exatamente. o correto para o paciente deles. A tecnologia, ela não está ali puramente pela tecnologia. E não vai substituí-los, né? Não vai, Exato. nunca. Ter essa consciência que não vai substituir o médico. Então, aprender, ter o auxílio para o diagnóstico, vai ser um auxílio, vai ser muito bom, mas não vai tirar o papel deles de colher uma boa anamnese, de colher uma boa história. E aí é difícil a gente conseguir trazer essas duas coisas, né? Trazer tanto esse papel do médico ali sentado com o paciente, tirando uma boa anamnese, uma boa história, e junto com isso falar de toda a parte tecnológica que eles vão usar para auxiliar no diagnóstico, de exames, de técnicas para procedimento cirúrgico. Mas acho que é isso, pessoal. Muito obrigado pela participação. Foi muito bom conversar aqui com vocês e discutir essas experiências de 3 profissionais de áreas tão distintas. Mas eu acho que o grande desafio que a gente sai daqui, e eu acho que é o consenso, os recursos tecnológicos nós temos. Agora, encontrar as ferramentas, a cereja do bolo vai ser como gerar o engajamento da maioria dos alunos das turmas, né?